Olá, olá Patrícia. Oi Lu, que delícia, você tá aqui. Já vou chamar a Patrícia, todo mundo seja muito bem-vindos. Oi Mi, tudo bem? Mônica, Janaína, tudo bem? Hello! Oi, gente. Que delícia ter você aqui, Patrícia, que delícia. Você tá me ouvindo bem? Tô sim. Você tá? Tô bem. Bom, Patrícia, se apresenta aí pra gente, conta pra gente o que que você faz. Tá Conta. bom. Bom, não sei, ela já me apresentou muito bem nos stories mais cedo, mas deixa eu me apresentar de novo. Meu nome é Patrícia Grilli, eu sou psicóloga, psicodramatista, e já fazem 5 anos que eu trabalho com treinamento, desenvolvimento de carreira para profissionais da psicologia, né? E aí eu trabalho bastante com inovação e empreendedorismo. É isso. Não, eu fico aqui 1 ano só pra ouvir seu currículo. Não é só isso. Não é só isso, gente. É Não mentira. é só isso. Não é só isso. Na verdade, são muitas coisas, né? Mas esse é o jeito que eu resumo o que eu faço, para as pessoas entenderem um pouco mais. Se eu for falar de currículo, aí a gente vai precisar de 3 horas de live. Eu falo que se os psicodramatistas souberem a força que eles tinham, eles dominavam o mundo. Porque para mim é a abordagem mais completa. Mas é minha opinião. Vamos lá, Sou Patrícia. suspeita. Quando eu Sou fui bem escrever o, suspeita. con- quando eu fui escrever o convite, eu não sabia no que eu colocava. Então eu falei, gente, vamos um cara a cara com a Patrícia. É um bate-papo, é só pra gente entender que um pouquinho você já fez uma provocação aí que não serve só para os psicólogos, mas para todo mundo, né? Uhum. Hoje, justo hoje, você já começou entrando assim, né? Qual é seu propósito? É, E como é um isso. bate-papo, quem quiser aqui fazer perguntas, quem quiser interagir, Isso. se eu não ver a pergunta, por favor, coloca aqui no pontinho de interrogação que eu vejo. É... Uhum. Ai, adoro. Xeninha, fica nessa live para você escutar a Patrícia, tá? Não vai embora, não. Fica aí. Que Patrícia, o que beleza. você quis dizer? O que você queria? Por que você fez esse post hoje? Esse post hoje, na verdade, ele é a pontinha de um iceberg, assim. Só para tentar explicar um pouco. Semana passada, aliás, desde que começou essa quarentena, né, eu venho acompanhando os movimentos do que está acontecendo na psicologia enquanto profissão e acompanhando, né, as notícias como acho que todo mundo está. Eu acabei me antecipando e lancei um manual de sobrevivência na quarentena uma semana antes de ser decretada a quarentena. Então, muitas pessoas baixaram, inclusive, se vocês quiserem, vocês me chamem que eu posso enviar para vocês esse manual. Eu vi E ele. Eu aí, vi ele. e aí, depois disso, eu continuei acompanhando, né? Então, aquilo lá foi um manual, assim, de tipo, se você nunca teve nenhum posicionamento digital até agora, essa é uma dica básica do que você pode fazer, o mínimo, né? Para a pessoa minimamente se movimentar de um jeito fácil para ela. Depois, eu comecei a perceber que muitas pessoas não estavam fazendo nada porque perceberam que o conselho ou que alguns professores não davam o suporte necessário e essas pessoas ficavam com receio de se colocar. E no momento em que você está com as clínicas fechadas, na maioria das cidades, que algumas cidades liberaram, mas não todas, eu comecei a receber mensagens de profissionais desesperançosas, né? No sentido de, poxa, 80% dos meus pacientes foram embora, eu tô com medo. Uhum. E aí eu comecei a tentar não ser babaca com essas pessoas. Ou seja, mas é muito fácil, olha você, pode deixar, Ângela, depois... Ele é gratuito, não tem custo esse manual, ele é gratuito. Depois eu envio para vocês. E aí as pessoas começaram a me mandar muitas mensagens assim, textão, sabe? Do tipo, poxa, não tem ninguém ajudando a gente, né? Cada um fala uma coisa. E aí eu falei, bom,
isso não é coisa da minha cabeça, então. Porque eu realmente estava pensando, sabe, Lu, que o conselho não estava se posicionando a respeito do profissional que atua de maneira privada, vamos dizer assim. Ele só estava se posicionando para os profissionais que trabalham na rede pública, enfim. E não está errado, tudo bem, tem que se posicionar, de fato, a galera lá precisa de regras claras do conselho para poder se posicionar politicamente, eu super compreendo. Só que e o resto? E os 54% dos profissionais da psicologia? Aí fica aí no Deus dará, com a boiazinha no meio do mar? Isso me incomoda muito. E aí, como eu queria poder provar o que eu tô falando, porque eu não gosto de ser a revoltadinha sem causa, sabe? Eu já fui muito, não tenho mais idade para ser revoltada sem causa. E aí eu falei, não, eu preciso de provas, eu preciso, né, que isso que eu falo tenha um mínimo de comprovação. Então eu fiz um estudo. É um estudo mesmo, são 20 páginas que eu construí, fazendo algumas, cruzando algumas perguntas fundamentais. E aí essas perguntas fundamentais que estão lá no meu post de hoje. Eu até fiquei, assim, eu coloquei aquela capa do propósito, porque eu queria chamar a atenção de alguma maneira. E aí, sempre que eu falo de propósito, isso é uma coisa que mexe com as pessoas. E eu acredito que, se não está dentro do propósito do profissional, ser um profissional que respeita a classe e que se coloca como alguém que se importa também com os outros, ele também não tem propósito. Ele pode ter ambição, ele pode ter um monte de coisa, mas ele não tem um propósito, ele não tem uma causa. E aí eu queria falar um pouco, assim, enfim, fiz esse texto e aí coloquei no blog e mandei no e-mail, e, enfim. Então a minha ideia era passar adiante essa mensagem. A gente sabe que hoje em dia nas redes sociais, né, Lu, as pessoas elas têm preguiça de ler, elas têm preguiça de se aprofundar, mas eu arrisquei e aí eu coloquei um resumo, assim, né, das perguntas fundamentais, mas ao longo dessa semana e das próximas eu vou pegar todo o texto e vou transformar em postagens, isso pensando no Instagram. E pretendo também fazer alguns videozinhos para YouTube e outras coisas também para trazer essa mensagem, porque não adianta nada a gente querer empreender, a gente querer inovar, se a gente não tem suporte. Isso é uma coisa que eu demorei para entender, Lu. Que suporte? Confiabilidade pública. Ninguém vai dar, por exemplo, vamos pensar num caso prático, assim, que eu acompanhei e foi bastante, de certa forma, até triste ter acompanhado, tá? O ano passado eu fui convidada para ser mentora de algumas Olimpíadas de empreendedorismo aqui em Goiânia. Foi uma experiência fantástica. Eu acho que, assim, só deles saberem que eu era psicóloga, eles queriam me puxar em todos os grupos. Gente, quando vocês souberem que vai ter alguma Olimpíada de empreendedorismo, vai lá, nem que seja para tô aqui. Porque quando eles sabem que a pessoa é psicóloga, a galera fica enlouquecida, porque todos os casos, todos os grupos, os projetos precisam de um olhar do psicólogo, sempre. Isso é inegável, assim. E aí, um dos projetos era a ideia de fazer um aplicativo para tentar ajudar mulheres que estavam passando por violência sexual. E não tinha nem, imagina, no passado, imagina, agora na quarentena seria fantástico, mas assim, por causa do aumento da violência. Mas naquele momento, nada disso estava em voga, né? Era só a criatividade dos meninos. E aí era sempre o grupo é assim. Geralmente tem que ter um menino do TI, ou mais de um, né? Que entende programação e tal. Tem que ter alguém que entende da parte do financeiro, administrativo, para poder montar o projeto. E precisa ter alguém que entende do conteúdo, você entendeu? Só que, na verdade, não tinha nenhum psicólogo lá, porque os alunos de psicologia não vão para a Olimpíada, o que é um absurdo, eles nem são convidados. Assim. E aí, como eu estava lá, eu achei a ideia fantástica, eu comecei a ajudar. E aí, uma das partes que fazia parte lá do que eles tinham que fazer é entrar em contato com os órgãos de classe. Porque se você, por exemplo, eles iam mexer com psicologia, entendeu? Então, não tinha como prosseguir com o projeto se eles não entrassem em contato com o conselho e o conselho aprovasse o projeto prosseguir. Entendeu? Sim. E aí, como não tinha nenhum psicólogo responsável pelo projeto, o conselho barrou. Sem nem saber o que era, sem nem ouvir, sem nem entender. Mesmo que eu estivesse lá como psicóloga, como eu não era parte do grupo, da equipe, eles não puderam continuar, tiveram que inventar um projeto lá. Agora pensa, Lu, quantas e quantas vezes isso já não aconteceu?
Quantas e quantas vezes pessoas que às vezes não são da área, mas estão querendo ajudar, pensam coisas e a gente não tá lá. E esse tipo de coisa me deixou muito louca nessa quarentena. E aí eu fui fazer esse estudo para tentar entender por que em que momento a gente, sei lá, foi renegado desse processo do empreendedorismo, você entendeu? Isso dentro das próprias universidades, assim. E aí eu não tenho respostas prontas, mas eu tenho o que eu encontrei, né? E, enfim. E aí quando eu falo que é... Pode falar. Deixa eu só resgatar a sua fala aqui, pra depois eu não me perder. É que você falou da questão da preguiça. E uma das coisas que eu gosto do seu Instagram é isso, que eu tenho a impressão que você pega uma cartolina e transforma ele num post-it quando você faz suas perguntas. Eu acho que, às vezes eu tenho a sensação, esse tempo atrás eu vi você fazendo um negócio e falei, vou esperar ela estudar para mim, depois eu vou lá e vejo o que ela está traduzindo. É essa sensação que eu tenho quando eu vejo o seu Instagram. Então, eu acho que as pessoas deveriam ter uma dose, pelo menos semanal, de ir lá e fazer assim, deixa eu ver o que está acontecendo aqui para eu trazer para dentro do meu universo. Porque nem sempre, Patrícia, eu consigo alcançar você. Porque a gente sabe onde que o outro tá. Não é que alcançar como concorrente, é alcançar a sua ideia. Gente, esse Patrícia estava falando de um negócio e minha ídola estava falando também. E eu, meu Deus, onde que a Patrícia tá que eu ainda não tô? Então, eu acho que essas doses diárias de ir lá e ver. E outra coisa que você falou interessante foi, se tiver feira de empreendedorismo, vai. Gente, vai de qualquer jeito, vai, só vai lá ver, só vai passear, só vai, se for possível, se apresenta, vista a camisa, porque a gente não sabe onde que isso vai dar, qual que é o desdobramento disso. E olha, o ano passado eu fui mentora em 3 eventos. Foram 2 eventos internos, vamos dizer assim, dentro da própria UFG, que eram, na verdade, era fase 1, fase 2 da Olimpíada, né? Mas foram 3 momentos diferentes, né? E aí teve também o Hackathon de Saúde, que eu tive o prazer de também ser uma das mentoras. Em todos esses eventos, não tinha sequer um psicólogo além de mim. E todo mundo ficou desesperado. Não, pelo amor de Deus, tem que ter psicólogo todo evento, porque é uma caixinha de pressão. Os meninos entram na sexta-feira, eles dormem lá. Imagina um grande galpão com um monte de barraca, tá? Aí, tipo acampamento mesmo. E no mesmo lugar que eles dormem, é o lugar que de dia eles têm que trabalhar e fazer o projeto acontecer em 3 dias. Então é uma coisa assim, sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, até tipo umas 8 horas da noite. Esses meninos se sentem literalmente numa panela de pressão, e aí tem que apresentar para a banca, e aí tem que fazer um monte de coisa. E muitos nunca não apresentaram nem o próprio TCC, então pensa, eles não têm nem a noção de se sentir seguro com o próprio TCC. Quem dirá apresentando um projeto que vai valer dinheiro, porque eles concorrem um dinheiro para implementar. É pouca coisa, porque ainda mais esse que foi na faculdade, assim, sei lá. Pouca coisa eu digo perto do valor que precisaria para implementar um projeto de verdade. Eu acho que o primeiro lugar ganhava R$5.000, sabe? Mas assim, poxa, R$5.000 que você não vai ter que tirar do seu bolso para você tocar a sua ideia. E os meninos, Lu, eles estavam desesperados. Então, assim, eu tive que resgatar umas técnicas minhas da época de karatê, de respiração, de não sei o quê, para eles se acalmarem. Porque eles não estavam conseguindo nem ouvir o que ninguém estava falando. Aí treta, começaram a brigar. Então, assim, eu tava me sentindo... Eu não sei se você já assistiu uma série que tá agora em alta... Eu não sou de série, não, mas tô assistindo série agora na quarentena. Que é uma série que chama Outlander. Enfim, eu só assisti porque o meu... Lógico. Porque eu nunca tinha assistido, não sabia de nada. E aí, pra mim, é novidade. Não me contem spoilers, pelo amor de Deus. Eu tô na temporada 3. E aí, eu só fui assistir essa série porque o Murilo falou, nossa, tem uma moça aqui que parece você. Aí eu, como assim? Ela é estranha, ela fala umas coisas que ninguém entende. Ela vem de um planeta, ela vem de um tempo que não é o dela. E, de repente, ela é solicitada por um monte de gente pra fazer coisas assim. Aí eu, né? Aí eu fui ver com essa propaganda, eu fui ver, era a tal da personagem lá, mas enfim.
E aí eu tava me sentindo meio assim, no meio de um campo de batalha e todo mundo me solicitando. Mas foi uma experiência muito intensa. Então eu realmente falo, se os alunos de psicologia fossem, aliás, não só os de psicologia, né, Lu, mas assim, se os alunos de humanas, no geral, fossem incluídos nesses projetos, e quando eu falo incluídos, é assim, tem que ir a galera lá e fazer toda a limpeza da lavagem cerebral que o pessoal faz na faculdade, para o pessoal entender que isso é uma coisa do bem. Porque o que a gente vê? Os cursos de humanas nas faculdades, principalmente as faculdades públicas, Lu, é uma lavagem cerebral absurda. Tanto que o meu apelido na faculdade era Corrompida do Capital. Aí você já entende um pouco do que eu estou falando, entendeu? Então, assim, a gente tem que compreender que você fala muito de dinheiro, que já é um assunto tabu, mas falar de empreender, que é falar de você ser livre, você ser dono da sua força de trabalho para fazer o seu dinheiro, é tão pecaminoso na cabeça dessa galera quanto falar de dinheiro. E aí eu acho que isso é uma questão, assim. Essas 2 semanas, já que você falou que é um bate-papo, vou brisar aqui uma coisa, você me corta. Essas últimas 2 semanas, eu tava pensando muito, eu dei até uma pausa nos meus conteúdos, eu tô só postando umas coisinhas assim mesmo, mais ou menos, porque eu precisava parar para eu estudar, sabe? Eu tava me sentindo muito, sabe, só falando o que tá na minha cabeça, mas sem me aprofundar, eu tava sentindo falta. E aí eu parei tudo, assim, e falei, vou estudar. E aí eu ando estudando muito sobre futuro. Acho que você deve ter visto eu falando alguma coisa sobre isso. Eu ando estudando muito sobre futuro, ando estudando muito sobre construção de futuros alternativos e possíveis. E o papel da psicologia nesses futuros, eu ouso dizer que é essencial. Porque, enfim, uma das teorias, eu não vou entrar em nome aqui para não ficar confuso, mas assim, uma das teorias acredita que do jeito que a gente está funcionando, essa lógica de desenvolvimento, sabe? De juro todo ano, de crescimento todo ano, de tem que ser melhor todo ano, esse pensamento de crescer, 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 por mais que a gente acredite que não, chega uma hora que não tem mais para onde crescer. Não na nossa vida, mas que o planeta não dá conta mais, sabe? Eu acho que isso é um ponto, assim. Por exemplo, bolsa de valores. Aquilo é só papel. Mas e o lastro? Tem? Não sei. Então, economia, de fato, é a produção. Isso é economia. É o cara plantar lá na fazenda dele. É a gente oferecer o nosso trabalho, né? Não é especulação. E aí eu vejo que hoje a gente está vivendo um mundo, sabe, Lu? Eu queria falar um pouco sobre isso. Muito. Eu estou. Tanto que o nome do texto que eu escrevi é o Manifesto pelo Psicólogo Empreendedor Consciente. Por quê? Porque não adianta nada você se propor a ser um empreendedor para ser mais um tosco no planeta. De gente tosca já tem muito, né? Quando eu falo gente tosca, eu tô falando de gente que não se preocupa, que acha que vai crescer indefinidamente, que acha que, sabe, a gente tem que ter noção. Uma vez eu fiz a conta, eu peguei o PIB do Brasil e eu dividi pela quantidade de brasileiros. Sabe quanto que seria o valor para cada, pensando numa divisão matemática só? 5 mil reais por cabeça. Não mais do que isso. O Brasil hoje, com os dados atuais, ele não, se fosse distribuir de uma maneira igualitária, cada um teria 5 mil reais. Então, eu não estou dizendo que a gente tem que se contentar com isso, nem nada, não. Mas o que eu estou querendo dizer é para a gente repensar, sabe? Isso foi uma coisa que eu meio que negligenciei nesses anos, mas está me chamando a atenção. Eu ando muito... E aí, esses encontros de empreendedorismo, Lu, eu sempre sou... É assim, se eu vou na minha faculdade, eu sou a corrompida do capital. Mas se eu vou nesses encontros de empreendedorismo, eu sou a boazinha. Então, eu fico me sentindo muito deslocada em todos os lugares, mas eu entendi que é esse o meu papel. É ser esse meio do caminho estranho. Consegue dialogar um pouco com o psicologuês, mas que consegue dialogar com o mercadologuês. E como você disse, eu tento fazer essas traduções. Eu acredito isso que você está falando, desse não lugar. Eu imagino isso. Porque pra gente aqui, você tá além, né?
Então, assim, mas eu acho que é essa a sua função mesmo, sabe? Dar uma Não me traduzida. acho além, Lu. Não é questão de estar além. Eu acho Ah, essa tá palavra certo. perigosa. Não é além. Eu estudei outras coisas. Enquanto, por exemplo, você foi, sei lá, fazer, se especializar em dinheiro e se aprofundar numa área específica dentro da profissão, depois que eu fiz o psicodrama, eu não estudei outras coisas de psicologia, percebe? Eu fui estudar mercado. Eu fui estudar, né? Eu tenho um MBA em inovação e marketing e estou agora no MBA de gestão de projetos. E para tentar entender essa cabeça diferente, para tentar entender essa galera que só entende número, para tentar entender essa galera que só entende times money, da onde vem, por que eles confiam muito mais no robô do que numa pessoa, da onde que vem isso? E aí eu acho que os projetos inovadores de empreendedorismo, eles têm um desafio, Lu, que é o seguinte, você tem que estar disposto a ficar num lugar parecido com esse que eu tô. Entendeu? Você só consegue inovar na psicologia se você estiver disposto a ficar num lugar de desconforto. E todas as vezes que eu falo sobre isso para as pessoas e etc., sempre que eu vou falar sobre empreendedorismo, sempre que eu vou falar sobre posicionamento, principalmente para os psicólogos, a pergunta que fica é: mas a psicologia não deveria estar ali para ajudar? Entende? Como se empreender e ajudar fossem coisas que não pudessem acontecer juntos. E Não. E aí, cobrar, então? não, esquece, né? E aí, mas assim, eu tô tentando sair dessa discussão do empreendedorismo tradicional. O que é empreendedorismo tradicional? É esse. Eu ofereço um valor, a pessoa paga, certo? A gente já tem dificuldade com esse empreendedorismo tradicional. Como eu sou pessoa que vive sempre 50 anos na frente do tempo, eu já estou preocupada em formar profissionais montando negócios que vão ter sustentabilidade no médio e longo prazo. Ou seja, pensar negócios, pensar soluções de psicologia que respeitem pelo menos 4 aspectos toda vez que forem pensar num novo negócio. Tem que respeitar os aspectos culturais, e quando a gente fala aspectos culturais, eu falo da nossa sociedade, dos problemas de verdade, mas também da gente. A gente tem que ter tesão no que a gente faz, a gente tem que minimamente ter um afeto pelo que a gente faz, porque senão a gente não faz. Não adianta, né? Dentro dos aspectos culturais, a gente também tem que levar em consideração que, às vezes, nós com a nossa ciência temos a noção do que deveria ser, mas a sociedade vive o que é. Então é muito importante a gente sempre partir do que é e não do que deveria ser. E esse é um defeito dos psicólogos. A gente parte do que deveria ser, a gente não trabalha com o que é, porque Uhum. a gente tem essa formação muito idealista. Segundo aspecto, todo negócio, todo profissional devia levar em consideração é economia. Seu negócio tem que ser sustentável. Não adianta o seu negócio ser só uma coisa bonita. Ele tem que ter sustentabilidade no mundo, para as pessoas, tem que fazer sentido. Tem que fazer a economia rodar. O valor que você oferece, ele precisa ser compreendido enquanto valor, caso você queira vender alguma coisa para alguém. Eu fico muito feliz de ter participado desse momento de ver a psicologia desabrochar, né, no Brasil nesse posicionamento, assim, de saber se colocar, né, de saber falar o seu valor, de saber explicar, de saber dizer cada vez mais. Terceiro ponto que a gente tem que levar em consideração: a sociedade, os papéis sociais, as regras sociais. Qual que é a diferença disso com a cultura? Quando eu falo cultura, eu estou falando de linguagem, eu estou falando do como a gente enxerga as coisas. Quando eu falo de sociedade, eu estou falando de lei, burocracia, quem que é o governador, quem que é o presidente, sabe? Eu estou em que cidade? Então, eu estou falando de uma questão mais burocrática. Então, qual que é a lei? Qual é o imposto, etc. E um último passo, que eu acho que a gente não pode deixar de levar em consideração, é o tanto que isso pode cuidar do planeta. Entende? O tanto que esse. Eu não estou falando de todo mundo sair fazendo ONG, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você, no seu negócio, é importante que você pense nessa dimensão de ser útil por uma causa maior que você. É aí que entra a ideia do propósito. Essa é a provocação.
Só que como que a gente consegue pensar em propósito se a gente não tem nem identidade profissional posta? Se a gente não tem nem liderança? Se a gente não... Quando a gente vê, por exemplo, sei lá, os médicos, entendeu? Eles têm um conselho forte que defende a categoria. O Conselho de Medicina defende os médicos. A OAB defende os advogados. O CRP defende a sociedade contra os psicólogos. Entende? É muito bizarro. E quando ele defende o psicólogo, é apenas em instâncias específicas que fazem sentido porque eles valorizam. E eu super entendo que o Conselho, enquanto uma autarquia federal, se posicione focando mesmo no social. Eu entendo. Só que, poxa, não dava para fazer isso e também desenvolver carreira para os profissionais que estão na linha do... Entende? Só que aí é uma questão ideológica. E o nosso federal não é de hoje, tem muitos anos que não tem essa ideia, né, de um eu pensamento... acho bacana você entender, porque eu não entendo. Eu fico feliz quando eu vejo alguém falar que entende, porque eu não entendo. O que você não entende? Eu não entendo esse posicionamento. Quando você fala do posicionamento do CRP, eu vou falar do não posicionamento dele. Eu fico assim, né? Porque assim, eu acredito na psicologia. Eu acredito muito na psicologia. Muito, 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 sabe? Quando você estava falando aqui, já teve uma época, Patrícia, que eu quis... por ser mentora, por ser supervisora, que eu já quis pensar assim, gente, será que eu não começo a trabalhar com treinamento de psicólogos? E vendo você falar aqui, eu fiquei pensando, porque hoje eu atendo investidores. E aí eu fiquei pensando aqui, gente, eu gostaria de atender os empreendedores. O tanto que o meu pensamento, ele é o pensamento clínico, o que está por trás disso. E o tanto que eu acredito na psicologia enquanto ciência, o quanto eu acredito que esses empreendedores, o tanto que eu acredito que pessoas que vão além, poxa, falar vão além, você vai brigar comigo, mas pessoas que são pioneiras precisam da retaguarda também da psicologia. Esses empreendedores precisam da psicologia como apoio, que eles conseguem ir além. Sim. Gente, eu falo sempre, nós salvamos vidas. O que eu fiz... Esse pensamento aqui, não, gente, quando você estava conversando, o meu pensamento não foi no empreendedorismo, embora eu faça muitas coisas. O meu pensamento é sempre o do outro. Eu quero atender esses empreendedores. Mentira, eu quero atender meus investidores mesmo. Mas eu estaria mais para atender os empreendedores do que ser a tutora do empreendedorismo. Então, eu não entendo. Às vezes eu tenho a sensação que é uma falta de acreditar na profissão. Porque eu acredito demais. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Tem a ver com... São pensamentos, posicionamentos diferentes. Não tem nada a ver com não acreditar na profissão. O conselho acredita tanto na profissão que defende a profissão juridicamente. A grande questão é que a profissão psicólogo não é sinônimo de clínica. E essa é uma confusão. E aí, que eu me posiciono talvez diferente do que você traz. Eu entendo que você é psicólogo na clínica, sim, mas você é psicólogo no CRAS, você é psicólogo na escola, você é psicólogo na organização, você é psicólogo em todo lugar. Então, não é... E a gente não tem postura... A gente não... exato, a gente não tem que ter postura clínica em todos os lugares. E aí, que é uma falha de formação, eu tive a formação tanto clínica quanto de psicoeducação, socioeducacional. Então, e aí eu concordo quando você diz, o psicodrama é muito complexo. Sim, porque no psicodrama você tem tudo. Você tem tanto a noção e o treinamento clínico, individualizado, em grupo, grupos operativos, aulas. Então, você realmente se torna um profissional competente para lidar com várias situações. Eu concordo com esse seu ponto. Porém, não é todo mundo que vai sair fazendo psicodrama por causa disso. A grande questão que eu acho é que não dá para a gente reduzir a psicologia à clínica. Por quê? Não são todas as pessoas que têm acesso à clínica. E esse é o pensamento do conselho, percebe? E aí, eu não estou dizendo que eu concordo, mas eu entendo. Porque o conselho, ele se preocupa com aqueles que não têm condição mesmo da clínica. E quando a gente fala não tem condição mesmo, eu estou falando de cidades
cuja renda média é menos que um salário mínimo. Então, não é que ele não paga porque ele não valoriza o profissional. Ele não paga porque ele não tem. E se você não tem um profissional de psicologia na prefeitura dessa cidade, principalmente pensando nos casos crônicos, essas pessoas estavam totalmente fodidas. Agora, se você é um psicólogo que está nessas cidades, o fodido pode ser você também, porque já tem o psicólogo da cidade, não precisa de outro. E aí você tem que ter essa noção. Por isso que eu sempre ensino vocês a fazerem pesquisa de mercado. Mas dá para atender online. Mentira. Não é toda cidade que tem internet que preste. A gente sabe que quanto mais para o interior, a internet piora. Então, o que me incomodou muito, sabe, Lu? E essa quarentena tá me fazendo trazer esse olhar, é a importância de trazer também. Ok, eu vou trabalhar empreendedorismo? Vou. Mas eu vou trabalhar qualquer empreendedorismo? Entendeu? Não vou. Eu vou trabalhar o empreendedorismo consciente. Eu acredito que é possível. Eu fiz um trabalho ano passado, só para você entender do que eu tô falando. As pessoas, Lu, não têm a cabeça que o psicólogo tem. O psicólogo, ele naturalmente quer ajudar, ele quer contribuir, ele tem uma natureza, sabe? De querer ver, igual você mesma disse. Nossa, nós ajudamos pessoas nos seus relacionamentos, a tomar decisões, a ampliar suas consciências. E isso muda vidas e tal e tal. Sim, exato, muda. Só que nós sabemos disso. A grande sociedade não sabe tanto. Mesmo os ambientalistas, mesmo a galera que defende consumo consciente, não tem a sensibilidade que nós temos na hora da gente falar isso para as pessoas, na hora da gente criar os argumentos, na hora da gente fazer o manejo. As pessoas não... sei lá, um engenheiro agrônomo, um engenheiro ambiental, por exemplo. Ele entende de números, ele entende de... Você entendeu? Ele consegue ver lá os indicadores para ver se aquela floresta está sendo derrubada. Só que ele não tem, muitas vezes, o traquejo necessário para dialogar com as pessoas. Então, deveria ter um psicólogo ali para ajudar. Entende? Então, eu comecei a perceber que a nossa função ela é muito mais do que a gente ouve falar. E ela é muito mais necessária em muito mais campos de trabalho como mediação de conflito do que tocar dentro da clínica. Então, nada contra a clínica. Nada contra a clínica. A clínica ela é maravilhosa, mas ela não é para todo mundo. Então, quando o conselho se posiciona dessa maneira, ele está se posicionando para auxiliar essas outras áreas que precisam. A minha crítica, você não pode escolher um filho favorito, não. Se você pariu 10 filhos, cuide dos 10 filhos. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, sim. Existe a psicologia social? Sim. Tem suporte do conselho? Total. Existe a psicologia comunitária? Sim. Tem suporte do conselho? Pra caralho. Acho que é a que mais tem suporte do conselho. Existe a psicologia hospitalar? Sim. Tem suporte do conselho? Não. Existe a psicologia do trabalho? Sim. Tem suporte do conselho? Nenhum. Entende? Então, o que tem representatividade são poucas coisas. Eu vou te contar que eu tenho medo se um dia o conselho descobrir que existe psicologia do dinheiro. Eu tenho medo deles me bater aqui na porta e falar, ó, isso não existe não. E eu tenho que pegar um monte de livro para tentar provar. Eu tenho medo. Não, mas não é também assim. Porque existem campos, né? É uma brincadeira. Mas assim, entende o que eu tô querendo dizer? Do olhar do conselho? Eu super entendo o olhar do conselho. Só que eu não acredito que também seja produtivo num momento como o que a gente está vivendo, em que você vê pessoas dizendo que estão perdendo 80% da capacidade do consultório, pessoas que não têm, muitas vezes, nunca investiram. Eu não estou dizendo que essas pessoas estão certas, tá? Eu poderia ser muito cuzona e falar, olha só, desde 2004 no Brasil se fala de revolução digital. Você fez o quê? Nada, fingiu que não era com você. Trouxa, dá vontade de falar isso. Mas eu sei que não dá para falar isso, entendeu? Então, assim, é uma sensação dúbia, porque ao mesmo tempo dá vontade de jogar na cara e falar, se fudeu, trouxa. Mas ao mesmo tempo, porra, velho, eu dei sorte de morar em São Paulo nessa época, eu dei sorte de ter ido em reuniões de empreendedorismo com as pessoas mais influentes do país,
Entende? Eu tive sorte de estar lá naquele momento. Então, quando você fala assim, não, você está muito à nossa frente, não, eu só estava no lugar certo na hora certa. E aí, quando eu parei para pensar sobre tudo isso, que em 2012 eu estava na Microsoft assistindo um treinamento sobre ferramentas digitais. 2012, entendeu? 8 anos atrás. Como que eu vou agora, uma pessoa que começou a estudar isso em 2012, meu primeiro vídeo no YouTube foi em 2012, aí eu vou simplesmente vomitar na cara das pessoas a incompetência delas? Não dá para fazer isso. Então, por isso que eu tô até meio, sabe quando você se sente meio, cara, e agora? O que eu vou fazer para ajudar? Porque eu vejo o tamanho do buraco. É horrível você ver o tamanho do problema, porque você vê. Eu abro o Instagram e eu vejo o que está sendo colocado ali e eu fico pensando, será que essa pessoa que está por trás desse Instagram, ela está achando que fazendo isso ela vai conseguir algum resultado? E eu tô falando no Instagram porque quem que tem site hoje em dia? Quem que tem ferramenta de e-mail marketing hoje em dia? Quem que tem um projeto completo de inbound marketing rodando para posicionamento? São coisas que eu nem consigo falar, você entendeu? Porque estão tão além. Quando eu faço post falando, gente, Instagram é só um lugar. Instagram não salva ninguém. Instagram não é pastor da igreja que vai renovar sua alma. Pelo amor de Deus, Instagram é só um lugar para você se comunicar com as pessoas. Você não tem que achar que o Instagram vai fazer nada por você. Ele não vai. É você que tem que fazer. Quando eu conto essa notícia, ou seja, uma outra notícia que eu conto, que não é muito agradável quando eu conto. Se você não era ninguém antes da internet, você vai continuar sendo ninguém agora. Agora você tem uma chance. Você pode aproveitar a internet para começar a ser alguém. Essa é a sua chance. Agora, se você já não era ninguém, tô querendo dizer assim, ó, se você já não tinha amigos, você já não era sociável, você já não tinha um grupo de pessoas, você já não era estudioso, você já não era um bom profissional, agora você tá só colhendo. É horrível ter que falar isso. Mas é verdade. E aí, diante dessa situação, eu quis falar do conselho meio que assim, gente, então, tá, o conselho não tá fazendo o que poderia ser feito. Mas e você, tá? E aí fica essa minha reflexão. A gente adora botar a culpa no conselho, de fato, nesse caso em específico, o conselho, olha, eu tô acompanhando as postagens, nesse meu documento de 17 páginas, Lu, eu coloquei, desde que o coronavírus veio, até hoje, eu fiz esse documento semana passada, entendeu? Todas as notícias oficiais do conselho. Sabe quantas falava alguma coisa sobre o que o psicólogo tem que fazer profissionalmente falando, enquanto dono de negócio? Sabe quantas? Eu Nenhuma. imagino que nenhuma, porque nem de dinheiro. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Você tem uma série de lives sobre manejo. Você tem uma série de lives sobre o que fazer para as pessoas, para não pegar Covid, etc. Nada mais do que o básico. Até a empresa da esquina está fazendo isso. Entende? Mas, e aí? Porque, veja, só 30% da categoria faz parte dessas coisas todas que eu estou dizendo, desses serviços públicos, dessas galera do concurso, você entendeu? E a impressão que dá é que só existe a galera do concurso para o CRP. Tanto a galera que é contratada, tem um emprego de carteira assinada, quanto todo o resto, que são os empreendedores autônomos, você tem que pagar o CRP. E é isso. Você paga o CRP para poder assinar o documento. Você paga o CRP para poder o seu carimbo valer alguma coisa. E é isso. E aí eu não acho certo, né? A Mônica Então, escreveu aqui transferindo a culpa. Quando a gente fala de dinheiro, tá, Patrícia? Eu vou trazer a sardinha para o meu lado. Às vezes eu pergunto aos meus pacientes: você acredita mesmo que você vai ficar rico ficando na casa do seu pai? E é a mesma coisa. Você acredita mesmo que você vai progredir ficando na casa do seu pai? Que a gente pode usar isso como metáfora. Eu concordo com isso. A gente fica numa expectativa de ações psicoeducativas mesmo, daquilo que nós precisamos. Mas sim, não vem, sabe? Então, não vem. vamos ver o que nós podemos fazer. É, Por isso que eu falei que
que a gente precisa de doses diárias, doses semanais, pelo menos, do seu Instagram, para eu acordar e perguntar o que que eu preciso fazer. Eu gosto dele mesmo. Oi, Diego. Eu gosto dele para isso mesmo. O que que eu tô fazendo? Ontem minha ficha deu uma caída, assim, que eu falei, gente, como que eu fiz isso comigo, sabe? Eu, desde nova, eu sou muito inovadora com algumas... Não é inovadora, não. Eu faço algumas coisas para fazer o meu dinheiro trabalhar para mim. E eu percebi que eu aloquei tudo que eu podia fazer em várias coisas, mas nunca na psicologia. A psicologia era sempre o mínimo que dava. Ontem eu falei, gente, eu sempre fiz o mínimo que dava com a psicologia. Tipo assim, tem que fazer uma landing page para gerar leads. R$ 400 é caro. Vou comprar um apartamento de 400 mil, vou ali, dou a entrada, trabalho na psicologia até ralar e aí eu pago o apartamento. Eu tô te falando assim, ontem que minha ficha caiu, que eu fiz isso durante 15 anos. E olha a sacanagem, porque eu tirei da psicologia tudo que eu tenho. Então, tipo assim, tudo que eu tenho veio da psicologia, não veio de papai nem mamãe. Mas na hora de devolver para ela, de acreditar nela, você falou de 2012, eu tô falando de 2020 para mim, entendeu? Assim, eu sempre fui para outros lugares. Vamos ganhar dinheiro, vamos comprar isso, vamos fazer aquilo, vamos mexer naquilo. Gente, eu tô acordando, você falou, né, 2014, tudo bem que eu me acho mais assim, mas eu tô acordando agora, Patrícia. Eu preciso de doses diárias de você, assim. E acho que você tem que continuar com essas provocações mesmo para fazer a gente pensar. E uma coisa, eu gostei disso que você falou, né? Das provocações para fazer pensar. Só que, Lu, não é isso que as pessoas querem comprar. Você entendeu? Às vezes eu fico meio brava com isso. Porque quando eu faço essas provocações e quando eu monto mentorias e treinamentos baseados em provocações e tarefas, mas que a pessoa tem que fazer, vou te dar um exemplo. É muito comum eu receber a seguinte pergunta. Tem que ter um nicho? Aí eu, não sei, eu nem te conheço. Como é que eu vou saber se você precisa de um nicho? Você sabe o que é nicho? Aí a pessoa, aí você tem um assunto. Eu falei, então, olha o que você falou. Ter nicho é ter um assunto? Você já disse a sua resposta. Não, nicho é nicho, assunto é assunto. Então, tem hora que, quando eu tenho essa postura um pouco mais provocativa, a resposta das pessoas é assim, que saco, que... As pessoas, a maioria, você entendeu? Elas querem a resposta, elas querem uma papinha prontinha. Só que eu não sou essa pessoa, eu não estou disposta. Sabe assim? Eu ajudo. Quando as pessoas têm genuína vontade de aprender, quando me chegam, me perguntam, eu ajudo no que eu posso. Mas eu não dou papinha pronta para ninguém. Por isso que eu não acredito em fórmula de porra nenhuma. Por isso que eu não acredito em método pronto de porra nenhuma. Eu acho que tudo é artesanal. Tudo é construção. E eu acredito tanto nisso. E aí, já que você é a doutora do dinheiro, eu já perdi muito dinheiro por causa disso. Mas sabe quando você perde um dinheiro, mas mantém a sua dignidade, sabe? Então, é um pouco isso, assim. Eu não sei se está certo, se está errado, mas é uma coisa que, quando eu penso em propósito, eu estou falando disso. Estou falando de você não se vender por qualquer coisa. Porque se fosse para ganhar dinheiro fácil, nossa senhora, com a bunda que eu tenho, eu ganhava dinheiro fácil na esquina, meu bem. É uma beleza. Agora, não é? Porque, se for para ganhar dinheiro fácil, Mas, já que é um bate-papo aqui, eu gosto de fazer as coisas circular. Uma semana, 15 dias mais ou menos antes da pandemia, viraram para mim e falaram assim, Luciana, as pessoas estão tendo mais educação financeira. E eu só se for financeira, porque econômica de jeito nenhum. E aí, de jeito nenhum. Aí a pessoa meio que, não concordo. E eu fico refletindo as minhas respostas, né? Sim. E essa é a grande diferença, né? Que o financeiro pode até ter esses gurus da finanças aí, né? Quem sabe tenha mesmo, sei lá.
Mas a educação econômica, que tem a ver com sustentabilidade, que tem a ver com os nossos valores, né? Que tem a ver com, com outras riquezas, né? Acho que a gente está muito longe de chegar lá, né? Assim, Mas eu muito. acho que não, acho que nem tanto. Para você ter uma ideia, a própria pandemia mostra que, no fundo, as pessoas elas não concordam mais, pelo menos não mais em volume, com posturas tão comuns dos modelos antigos econômicos. Então, todas as empresas se mostraram não incomodadas com a questão da saúde, por exemplo, estão sendo rechaçadas publicamente. Então, eu acho que isso, para mim, é um sinal interessante, pelo menos para a gente pensar. Eu não estou dizendo que essas pessoas, que essas empresas não estão. Ninguém mais vai comprar. Você entendeu? Não, muita gente vai continuar comprando, é claro. Mas só dessas pessoas terem sido mostradas como, olha essa pessoa, olha o que ela está pensando. As pessoas, de alguma maneira, estão começando a acordar. Não, Estão começando. Não estou falando que, nossa, super já estão acordados. Não. Mas já estão acordando. O que você falou do seu trabalho. O trabalho ele tem que ser bom para o outro e tem que ser bom para você. Porque senão ele não vai. Se você estiver fazendo, eu pelo menos acho isso. Se eu estiver fazendo uma coisa que não tem a ver com os meus recursos, quando eu formei, passei no concurso público porque eu acreditava, né? Eu fui adestrada para isso, para acreditar que o caminho é esse. Formei, passei no concurso público, acho que igual muita gente faz, né? Não durei muito tempo, não, mas fiquei lá 5 anos. E um belo dia, chegou umas pessoas no meu consultório do Conselho Tutelar, que eu atendi, Conselho Tutelar, gente menor de 18 anos. Chegou umas meninas lá e o pedido terapêutico era que eu ajudasse, porque o homem mais rico da cidade tinha separado. Então, eu ia fazer o trabalho de ajudar essas meninas. Não foi o conselho, mas assim, foi o pedido delas. Elas ficaram lá no banquinho me esperando. A psicóloga chegou, vamos lá. Aí, qual era o pedido delas? Era que eu tinha que ajudá-las comportamentalmente aí a conquistar esse cara. Eu achei que o conselho ia quebrar nessa hora, assim, sabe? Eu achei que o trem ia ser feio ali agora. Então, assim, não combina. Acho que alguém, até para ganhar dinheiro, pode fazer. Não tô aqui julgando, mas não combina, não vai, não tem pegada. Essa, para mim, foi uma das minhas maiores ofensas enquanto profissional. Assim, eu achei que o bicho ia pegar ali naquele dia. Então, eu acho que tem que haver isso que você está falando. Você até como empreendedora que sabe mais coisas assim, você podia fazer um monte de gente, enganar um monte de gente, um monte de trabalho que a gente vê por aí. E não é o caso. Eu acho que tem que ser. Para você ter uma ideia, eu já conversei, eu já conheci uma empresa que estava contando num evento aí, que tinha faturado no último mês mais de 100 mil reais. E aí estava sendo tratada como um grande sucesso. Quando a gente foi ver o que eles estavam fazendo, sabe o que eles estavam fazendo? Vendendo seguidor para o Instagram. Vendendo lista de e-mail para e-mail marketing. Eles estavam vendendo dados. Eles eram piratas de dados. E isso estava sendo vangloriado como assim a solução do planeta. Bom, acho que não precisa ser muito inteligente para entender que quando uma empresa usa compra seguidor, né? Ela é burra, né? Por quê? Porque é uma pessoa que vai estar ali só para fazer número. Aquela pessoa não está ali porque queria estar ali, sabe? Ela está ali porque foi colocada, ela não vai interagir com você, ela não vai criar nenhum relacionamento com você. Lembrando que rede social serve para criar relacionamentos. Então, ficou bagunçado, né?
Quando eu vi isso, eu não fui a única, mas eu e algumas outras pessoas, a gente levantou e foi embora. E foi muita gente que levantou e foi embora na hora, né? Naquela sala em específico, lá na FGV. Isso ficou marcado para mim. E aí, de repente, quando eu fui ver quem tinha ficado ali, era pouca gente que estava querendo fazer aquilo. Então, eu acredito muito nesse papel de liderança que o psicólogo tem. E nessa, O psicólogo ele tem um papel de liderança, só que ele não conhece, ele não sabe que ele tem. Na verdade, eles não apropria das técnicas, né? Do seu saber. O meu marido fala que se um dia ele se separar de mim, ele me processa por uso indevido da profissão. Porque eu uso mesmo, sem dó, sem dó. Tirei carteira porque eu era psicóloga, manipulei mesmo, manipulei as técnicas, sorria, encantar, não controlei minha ansiedade, estou falando de coisas assim que eu podia usar. Controlei minha ansiedade Sim. até o final, fiz tudo que eu tinha que fazer. Agora, voltando aqui, esse negócio desleal, e eu acho pertinente, Patrícia, o desleal, ele não gera, porque ele não é nutritivo, ele não gera, ele não volta, esse dinheiro ele não volta, ele não cria, Sim. ele não progride. Então, fazer uma coisa dessas, eu vou falar um pouquinho aqui, que é, por exemplo, passar um livro sem autorização para frente, gente, direitos autorais dessa pessoa. Será se você não está vendo que a energia do dinheiro ela está sendo bloqueada ali naquele momento? E às vezes a pessoa fala, nossa, eu não sei por que o dinheiro não vem. Não vem por quê? Porque é desleal. Não vem por quê? Porque passa a perna. E passar um livro, por exemplo, Diego, que está aqui, eu pegar o livro do Diego e te passar. Uma coisa é o livro do Diego que nunca mais vai ser editado, não vai vir mais, ele é raro, não existe, ok, né? É uma forma de passar o conhecimento. Mas o Diego tá lá horas, meses, passando fazendo o trabalho dele, e eu vou lá e te entrego, né? Isso daqui, pelo menos para psicologia do dinheiro, isso não tem sentido, entendeu, Patrícia? Isso não tem retorno, né? Mas aí eu acho que a gente também tem que pensar da estratégia. Então, por exemplo, você tem que pensar sempre o que você vende. Então, eu vendo processo, eu vendo construção de um processo, planejamento, pensamento de planejamento, pensamento de dono. Eu posso fazer a live que eu quiser, não vou dar o pensamento de dono que na minha relação com a pessoa funcionaria, entendeu? Tem coisas que são relacionais. Então, o que eu vendo é relação. Conteúdo, eu não me importo em compartilhar, de verdade. Não sinto que eu estou perdendo dinheiro, se falou do livro. Não sinto que eu estou perdendo dinheiro. Eu sinto que, na verdade, isso posso chegar para mais pessoas. Eu, pelo menos, tenho uma visão um pouco diferente nesse exemplo que você deu. Agora, se o cara é um escritor, aí eu entendo o que você quer dizer. Aí fica um pouco mais complicado. Entende o que eu estou falando? O cara é um escritor. Conhecimento, não. Eu penso que o conhecimento está aqui, apresentar e contar, tudo bem. Mas eu pegar um produto do outro sim. Aí isso, pelo menos pra gente, assim, que trabalha com essa energia, por exemplo, a Mônica que tá aqui, ela ir lá explicar como que faz a caixa, eu acho que não. Quanto mais ela explicar, melhor vai ser, e ela tem que explicar mesmo como que ela fez o caderno, como que o caderno é feito e tudo mais. Sim. Agora eu ia pegar a ideia dela e olha, toma aqui a ideia dela, não é a ideia dela, é o plágio mesmo, né? Assim, pegar plágio, um negócio... Aí isso não combina. Eu acho que isso tem a ver com os nossos recursos econômicos também, sabe? E com o que o rapaz colocou aqui, ele colocou ética, né? Eu acho que é um pouco isso, assim, é empreender com ética. Dá para empreender com ética, dá para empreender de uma maneira consciente e contributiva, que eu acho que tem a ver com isso que você disse, né? De fazer crescer. Eu tô numa fase muito... Esse meu ano é um ano que eu tô entendendo que sozinha eu não consigo fazer as coisas. Só que eu brigo com uma Patrícia interior que morre de vontade de resolver tudo sozinha. E aí eu tô lidando com essa impotência, assim. Então, tô até meio... Sei lá, não tô tão... Igual você disse outro dia, nossa, você não tá tão colorido.
porque o colorido vem de um lugar diferente que eu estou tendo que ressignificar. Mas eu estou entendendo isso, assim, de entender que sozinho a gente não faz as coisas. Não dá para fazer as coisas sozinho. E o psicólogo também, se não tiver as pessoas, ele vai trabalhar com quem, né? Então é super importante esse processo, sabe? O mundo dos empreendedores precisa muito da gente. E a gente precisa aprender pra gente o que eles sabem. E a gente precisa dar um jeito de fazer essas linguagens se conectarem. Então eu ando estudando muito isso, assim, como conectar essas linguagens. Ando estudando uma coisa que chama fluxonomia. É uma ideia nova de entender a sociedade. Não é a única, mas é uma perspectiva de uma economia mais sustentável, assim, principalmente psicologicamente falando, sabe? Para as pessoas. Então, se você for me perguntar assim, o que está te movendo ultimamente? É o marketing? Não, não. Está me movendo ultimamente é exatamente isso, assim, de tentar trazer um conhecimento um pouco mais aprofundado para que nós, por exemplo, tenhamos condição de fazer um projeto, por exemplo, um projeto de um aplicativo e esse aplicativo ser aprovado, conseguir usar as verbas de saúde, conseguir usar as verbas de educação que estão aí e que todo ano fica o dinheiro na mesa e aí vai parar no bolso de algum corrupto porque não tem projeto bom o suficiente. E aí quando a gente vai ver, mas o que é isso? Como assim não tem projeto bom o suficiente? Quando você vai ver, é porque o cara não consegue argumentar. Entende? A ideia dele é perfeita. Perfeita. Mas ele não sabe argumentar, ele não sabe colocar as ideias. Então, como eu sei que eu tenho essa facilidade, eu estou pensando muito em como que eu posso contribuir com essa habilidade que eu tenho. Entende? Eu consigo pegar coisas muito difíceis e transformar em coisas muito fáceis. E essa é uma habilidade que eu tenho. Eu acho que isso é visível. É visível que é aquilo que a gente falou no início. Você pega uma cartolina e transforma num post-it assim. Mas eu queria muito que você entendesse isso. Porque eu acho que saber isso, vindo do outro, faz eu entender onde que eu tô, assim, sabe? E você tem muito isso. Você pega uma cartolina e fala, gente, olha, é isso daqui de uma forma muito simples. Então, continue. E você falou que agora, eu tô no marketing. Eu acho bacana ver andar, assim. Eu não te acompanho há muito tempo, não. Deve ter mais ou menos um ano só. Então, não tem tanto tempo assim. Até vi alguns vídeos antigos seus aí no YouTube, porque eu achei interessante. Mas é bacana ver o desenvolvimento. Se você falar para mim que daqui 5 anos eu tô falando de psicologia do dinheiro ainda, não, da forma que eu tô falando, eu ficaria muito triste. Eu só tenho 1 minuto e 51. Alguém tem alguma pergunta? Tem que correr. Bom, a Lorena tinha perguntado o que eu estou escrevendo, eu acabei já respondendo escrito, que eu estou no MBA de gestão de projetos e processos, mas estou estudando por fora a fluxonomia, que é um Patrícia, pensamento... O e-book que você fez, o manual que você fez, é só te mandar um direct que você manda, é isso? Ou tem que ser por seu e-mail? Não, direct, eu consigo enviar. Tranquilo. Gente, alguma Eu pergunta? acho até que tem no meu. Eu acho que tem nos meus destaques, mas dá uma olhada, confere. Acho que tá lá no meu destaque. Eu vi ele. Então eu não pedi, mas eu vi ele. Eu vi alguns detalhes dele. Patrícia, obrigada. Obrigada por esse bate-papo. Obrigada por ser essa pessoa assim, incrível. Obrigada mesmo. Assim, é uma inspiração. Obrigada por abrir. Obrigada por abrir a porta. Eu preciso dessas portas abertas também. Eu espero que você volte mais vezes, mais vezes, mais vezes, mais vezes. E que eu esteja mais empreendedora na psicologia, sabe? Eu tô namorando isso aqui internamente. E eu espero que na sua volta eu possa te falar, nossa, eu andei.
Gente, obrigada. Obrigada, Pri. Obrigada, Flávia. Obrigada, Mônica. Obrigada, Diego. Tchau, gente. Fica com Deus. Boa noite. Beijo.